Existe um cenário muito peculiar, fascinante até, no planejamento das cidades brasileiras que, olha, parece roteiro de ficção. Ah, com certeza. Parece filme de desastre, né? Pois é, mas é a mais pura realidade. Pensa com a gente numa cidade localizada bem no meio do semiárido brasileiro. Uhum. Uma região historicamente bem seca. Exato. Quando se fala em clima por lá, a grande preocupação, tanto da sociedade quanto do poder público, sempre foi a estiagem, sabe? Aquela falta de água crônica. É o foco natural, né? A sobrevivência ali depende de lidar com a seca. Sim. Mas agora, imagina que essa mesma cidade, que basicamente reza por chuva, começa a ser devastada, não pela seca, mas por inundações catastróficas. É uma virada de chave brutal. Nossa, totalmente. E hoje, a nossa missão nesse mergulho profundo é entender como isso acontece investigando uma pilha enorme de documentos de planejamento urbano de Petrolina, lá em Pernambuco. Um material super denso, diga-se de passagem. Muito denso. A gente tem em mãos manuais de macrodrenagem, uns relatórios hidrodinâmicos pesadíssimos e as diretrizes do Plano Diretor Participativo do município, a Lei Complementar 034 de 2022. Isso mesmo, a nossa base legal para discussão. Exatamente. E mais importante, a gente quer entender quem tem o poder real de impedir que o desastre se repita. Então, ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque os relatórios jogam um paradoxo na nossa cara logo na primeira página. Como Petrolina, no coração do semiárido, registra desastres tão graves por excesso de chuvas? Eles mencionam eventos super específicos de 2004 e 2008. Sim, registros trágicos. É como se o radar da cidade tivesse apontado para a direção completamente errada, sabe? O que é fascinante aqui é como o próprio clima construiu uma armadilha incrivelmente silenciosa e eficiente para o planejamento urbano. Silenciosa como? Tipo assim, a baixa média de chuvas anual do semiárido não é apenas um dado meteorológico, sabe? Ela moldou a psicologia do desenvolvimento da cidade ao longo de décadas. Ah, entendi. Criou meio que uma falsa sensação de segurança, né? Perfeito, exato. Como chove pouco na maior parte do tempo, a infraestrutura de drenagem, o manejo da água da chuva mesmo, simplesmente nunca foi visto como prioridade. É aquela coisa do pra que se preocupar com a água se quase não chove? Pois é, o relatório aponta isso com uma clareza que chega a ser dolorosa. O foco histórico da engenharia local sempre foi captar e reter a pouca água que caía para poder conviver com a seca. Uhum. E nunca se defender do excesso de água. Exatamente. O excesso nunca foi uma ameaça no imaginário coletivo. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi a mecânica dessa armadilha então. A cidade passa anos sem uma chuva forte. Aí os gestores e construtores pensam, tipo, pra que gastar milhões em tubulações e canais que vão ficar secos a maior parte do ano? É rigorosamente esse o pensamento. É basicamente uma negligência, né? Motivada pela economia do curto prazo. Sim, uma negligência que preparou um terreno altamente vulnerável. E veja bem, o solo do semiárido, muitas vezes, já é naturalmente mais duro, mais compactado por conta das longas secas. Ah, claro, a terra fica esturricada. Isso. Aí quando uma tempestade pontual, porém extremamente intensa, atinge esse solo, a água precisa de um caminho, né? A gravidade exige isso. A água sempre encontra um jeito. Só que esse caminho natural foi interrompido. A cidade cresceu sem desenhar o sistema para escoar grandes volumes de água de forma rápida. E aí que a coisa desanda. Totalmente. É nesse ponto que a matemática da natureza colide de frente com a falta de planejamento urbano. Caramba! E para quem está acompanhando a gente entender a magnitude desse choque, a gente precisa olhar para o que a construção desordenada faz com a água, né? Sem dúvida. É o cerne do problema. Porque além dos manuais de macrodrenagem do material, a impermeabilização do solo é apontada como a grande vilã. E eu estava tentando visualizar isso de uma forma menos técnica para a gente. Ah, legal. Como você pensou? Bom, vamos esquecer aquela velha analogia de que a Terra é uma esponja. Vamos pensar na cidade como um corpo humano. Gosto dessa abordagem. Então, os rios, os riachos, as áreas verdes, eles são tipo os rins desse corpo, sabe? Eles estão ali filtrando e absorvendo os fluidos. Uhum.
As áreas de absorção natural. Isso. Já as galerias subterrâneas e os canais são o sistema circulatório, as veias e as artérias. Perfeito. O caminho do escoamento. Agora, o que acontece quando a gente joga quilômetros de piso de concreto e asfalto por cima de tudo? É como tentar bombear um óleo grosso e pesado no lugar de sangue, com as veias entupidas e sem os rins para filtrar. Nossa, é uma imagem forte e muito precisa. A pressão sobe, o sistema entra em colapso e o corpo da cidade infarta, porque a água da chuva bate no concreto, ganha uma velocidade absurda e vai procurar o ponto mais baixo. Não tem negociação com a gravidade, né? Nenhuma. E essa analogia do sistema circulatório é excelente para explicar o que os engenheiros chamam de sistema de macrodrenagem e microdrenagem. Que é bem detalhado no material, né? Sim, os documentos detalham muito isso. A macrodrenagem seriam as artérias principais, como você disse. Os canais maiores, né? Isso. É a integração obrigatória entre os elementos naturais que restaram, tipo os rios, e as grandes estruturas construídas, como os canais de concreto. Certo. Mas essas artérias dependem inteiramente dos capilares, que é a microdrenagem. Que seria o que na prática da rua? São as sarjetas, as bocas de lobo nas esquinas, aquela rede menor que corre ali debaixo das ruas locais mesmo. E aqui entra um dado do diagnóstico consolidado que, olha, é de cair o queixo. Pode falar. Porque os números dessas análises costumam revelar o tamanho real do buraco. Presta atenção nisso. Apenas 7% das vias de Petrolina possuem estruturas de coleta de águas pluviais. Espera, 7%? 7%. Nossa! Só para deixar isso bem claro para quem está ouvindo, isso significa que em 93% das ruas da cidade, quando a tempestade cai, a água é simplesmente deixada à própria sorte. Exatamente. Deixada à própria sorte. Para correr pelo asfalto, ganhar velocidade e destruir o que se vê pela frente, até encontrar algum canal principal que provavelmente já vai estar sobrecarregado. É rigorosamente esse o cenário. A rede capilar é quase inexistente. E é por causa dessa precariedade que os modelos hidrodinâmicos do relatório rodam simulações tão assustadoras. Eles projetam o desastre. Sim, eles calculam o que vai acontecer com a cidade sob diferentes intensidades de chuva. E o alerta vermelho absoluto não vem de uma chuva apocalíptica daquelas de filme. Não. Não. Os resultados indicam que a cidade está sujeita a desastres hidrológicos graves, com chuvas de projeto que têm um tempo de retorno de apenas 10 anos. Olha, pausa rápida para traduzir isso, porque esse conceito de tempo de retorno é super crucial e muitas vezes a gente entende errado. Com certeza. Manda bala. Um tempo de retorno de 10 anos não significa que a chuva vai cair exatamente a cada 10 anos cravados. Significa que, estatisticamente, existe uma probabilidade de 10% de que uma chuva dessa magnitude aconteça em qualquer ano. Correto, perfeito. É uma probabilidade estatística muito, muito alta no mundo da engenharia civil. Então, para colocar isso em termos práticos, é como descobrir que a estrutura da cidade inteira foi construída assumindo que o pior cenário é apenas uma chuva forte de verão rotineira. Exato, uma chuva normal. É como comprar um seguro de carro caríssimo que, lá nas letras miúdas, diz que só cobre acidentes se o veículo estiver a menos de 10 km por hora. Boa analogia de novo. Tatístico desenhar uma cidade para não suportar um evento que tem enormes chances de acontecer na próxima década. É um absurdo e é um absurdo que já cobra seu preço, né? E o mais crítico desses mapas hidrodinâmicos não é apenas mostrar onde a água vai subir. O que mais eles mostram? É mostrar o que já existe debaixo dessa água projetada. Os mapas revelam que muitas dessas áreas de risco que vão alagar fatalmente com essa chuva de 10 anos já estão densamente ocupadas. Ah, gente morando, empresas. Sim, há residências consolidadas, estabelecimentos comerciais e até indústrias operando exatamente no caminho natural da água. Que pesadelo. O relatório cita trechos muito críticos, como o Alto da Boa Vista e as margens do Canal do Tapuio, onde as edificações simplesmente invadiram a faixa de risco. Nesses locais, o erro do passado não é uma teoria, né? Ele é feito de tijolo e cimento. E de vidas, né? Com certeza. Mas aí entra uma questão prática. Se a cidade já está asfaltada, se a rede de capilares não existe em 93% das ruas, e se um mapa de inundações de 10 anos já parece roteiro de filme de desastre, como a gente resolve isso?
porque não dá para simplesmente voltar no tempo e desinventar o bairro que já foi construído. É o grande drama do urbanismo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante na nossa análise. Porque ao cruzar esses mapas de risco com os relatórios das bacias hidrográficas, a gente nota uma divisão de estratégias bem clara. Sim, o material faz essa separação. Para os bairros consolidados, onde o erro já virou concreto, os relatórios chegam a prescrever medidas duríssimas, como a desapropriação e remoção de edificações críticas. O que é extremamente complexo de se fazer. Sim, é politicamente explosivo e financeiramente quase inviável. Então a grande questão é, se a gente sabe onde dói, quem de fato se coloca na frente da próxima construtora para evitar que o erro se repita nas áreas que ainda estão vazias. Aí é que tá. Para entender essa resposta, a gente precisa mergulhar nos dados do relatório síntese. A análise lá é feita dividindo a cidade em bacias hidrográficas. Certo, dividindo, para entender melhor. Isso. E o documento destaca que algumas bacias inteiras, com destaque para a bacia 01 e a bacia 07, são classificadas quase que exclusivamente como áreas a urbanizar. Ou seja, são tipo verdadeiras telas em branco do ponto de vista do desenvolvimento imobiliário. Exatamente. São os locais para onde a cidade vai crescer nessa próxima década. E para essas áreas, a diretriz não é projetar um mega canal de drenagem caríssimo para o futuro. Não. E qual é a saída, então? A diretriz prescreve medidas preventivas pesadas, de caráter não estrutural. Tá, e o que seria uma medida não estrutural nesse contexto técnico? Significa usar a lei e o planejamento, não o cimento e a pá. Exige-se a delimitação super rigorosa de áreas de preservação permanente, as APPs. Ah, para manter a vegetação nativa que ainda funciona como aquele reinfiltrante que a gente mencionou antes, certo? Perfeito, resgatar a função dos rins da cidade. E, de forma ainda mais contundente, exige a instituição das chamadas áreas non-edificandi. Opa, vamos detalhar esse termo porque ele é chave. Uma área non-edificandi soa como um jargão jurídico chique para complicar a vida dos empreiteiros. Um pouco, né? Mas na prática física, ali na topografia do terreno sujo de terra, o que isso significa? É simplesmente desenhar uma linha vermelha no mapa e dizer, ó, daqui para frente ninguém constrói? Basicamente, sim. É uma faixa de terra contígua às margens de canais, lagoas e, principalmente, ao longo dos talvegs. Talveg, explica isso pra gente. O talveg é o caminho natural das águas, sabe? A linha que une os pontos mais baixos de um vale. A regra é muito expressa, nessas faixas fica absolutamente proibida qualquer construção residencial, comercial ou instalação de equipamentos. Proibição total mesmo. Sim. A diretriz para a bacia 07, por exemplo, é taxativa ao dizer que a ocupação urbana deve respeitar a calha inundável. Entendi. O diagnóstico prova por A mais B que o caos atual de Petrolina deriva do desrespeito histórico a essas calhas. Se um novo loteamento respeitar o caminho que a água naturalmente faz, o risco de inundação é mitigado na origem. É genial na sua simplicidade, né? A água simplesmente vai passar por uma área verde destinada a ela, sem destruir nada. Kant, lá no mapa, ele não está criando burocracia chata. Ele está demarcando a fronteira literal entre a vida normal e o desastre absoluto. Essa é a visão correta do papel dele. Mas vamos colocar isso no mundo real, porque o papel aceita tudo. A gente sabe que existe uma pressão enorme da especulação imobiliária. Ah, com certeza. Pressão política, econômica. Áreas vazias perto de corpos hídricos costumam ser hipervalorizadas. Então imagina a cena. Chega um projeto de um condomínio milionário na mesa de um analista de projetos da Sedurb, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano lá de Petrolina. Cenário super comum. O analista olha o mapa e vê que o condomínio maravilhoso vai concretar um talveg. Ele precisa dizer não. Como esse profissional sobrevive a essa pressão econômica? Qual é a mecânica legal que impede que um político qualquer passe por cima da decisão dele? Se conectarmos isso com um panorama maior, o analista não está agindo por opinião pessoal, sabe? Ele não acordou e decidiu proibir. Ele está embasado. Muito. Ele é o operador de uma engrenagem legal muito robusta. Em nível federal, leis como o Estatuto da Cidade e a Política Nacional de Defesa Civil já obrigam as prefeituras a mapear riscos e restringir ocupações. Certo, tem o guarda-chuva federal. Isso.
Porém, a verdadeira proteção do analista, a ferramenta que ele usa no dia a dia para carimbar um projeto como rejeitado, está no âmbito municipal mesmo. A Lei Complementar 034, o Plano Diretor Participativo, é o arsenal desse profissional. A espada e o escudo dele. Exato. O texto é de uma clareza cortante, não deixa margem para dúvida. Como ele fundamenta essa rejeição na prática? Ele diz literalmente o seguinte: fica proibido o parcelamento de solo para fins urbanos em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas e cujo projeto de drenagem seja aprovado pelo município. Uau! Isso é absurdamente poderoso. Deixa eu ver se eu captei a magnitude desse texto. Pode falar. Inverte completamente aquela lógica terrível do planejamento urbano brasileiro de constrói primeiro, lucra com a venda dos lotes e deixa a prefeitura resolver o problema do alagamento depois. Perfeito. Ele quebra esse ciclo vicioso. Ele crava que é ilegal lotear área de risco, a não ser que a solução de engenharia, o projeto de drenagem super específico, para aquele volume de água, já esteja totalmente elaborado e, mais importante, aprovado pela equipe técnica. Sem resolver a água, não existe loteamento. Ponto final. É exatamente essa inversão de lógica. O projeto de drenagem bem feito passa a ser o passaporte fundamental para que o empreendimento possa existir legalmente. Sensacional. E a lei vai além, viu? Suponhamos que o construtor apresente um projeto de drenagem, mas a equipe técnica perceba que ele é insuficiente. Ou perceba que a impermeabilização do solo vai gerar uma enxurrada que vai destruir o bairro vizinho. Aquele problema de transferir a inundação para o outro, né? Isso. O analista tem o dever de intervir. O plano diretor ampara isso firmemente no artigo 224. O artigo 224 funciona como um complemento a essa restrição do artigo. Ele funciona como poder de exigir alterações. O artigo 224 especifica que o Poder Executivo tem a obrigação de solicitar complementações e modificações nos projetos apresentados. Para evitar o pior. Exato, para eliminar ou minimizar impactos negativos. Isso se traduz de forma muito prática, sabe? O volume de água que vai escorrer daquele novo asfalto precisa ser compensado, por exemplo, por bacias de retenção dentro do próprio terreno do condomínio. Os famosos piscinões privados. Isso. E se a matemática não fechar, o analista simplesmente devolve o projeto e manda refazer. Mas vem cá. E se o empreendedor bater o pé, se ele se recusar ou disser que a tubulação da rua da prefeitura não aguenta a água dele de qualquer forma e o problema não é dele? Aí que está a beleza da lei. O poder público, respaldado pelo plano diretor, pode exigir que o construtor execute melhorias na infraestrutura urbana de drenagem do entorno. Fora do condomínio. Sim, fora. Como condição inegociável para a aprovação do empreendimento. É o que o material chama de medidas compensatórias ou corretivas. Genial. E a garantia de que isso será feito é a retenção do hábitat. O certificado de conclusão de obra só é emitido se essas obras de drenagem forem entregues. Nossa, então a prefeitura amarra muito bem o acordo. O que tudo isso significa no fim do dia, né? Significa uma constatação brutal sobre economia e governança urbana. Com certeza. Uma mudança de paradigma. Porque frequentemente a sociedade enxerga o departamento de aprovação de projetos das prefeituras como uma sala obscura de entraves burocráticos. É a fama que eles têm, de fato. Um lugar que só atrapalha o progresso e o desenvolvimento imobiliário, atrasa as obras. Mas quando a gente analisa a fundo o desastre em potencial apontado por esses mapas hidrodinâmicos, que falham até para chuvas de 10 anos, a figura desse analista ganha outro peso. Total. Ele deixa de ser o burocrata chato. O servidor da Sedurb não é o inimigo do desenvolvimento, ele é, na real, o verdadeiro herói preventivo das finanças públicas e da segurança da população. Olha, o próprio relatório técnico faz uma análise puramente financeira que comprova essa sua visão. A comparação entre o custo das medidas não estruturais e das medidas estruturais é gritante, é absurda. Exato. É o que a gente pode chamar da diferença entre o custo da tinta e o custo do concreto. Boa. Um canetaço técnico de um analista embasado lá no artigo 8º, negando um alvará em um tal VEG, custa, sei lá, centavos de tinta de caneta para o município e protege o caminho natural da água. É a prevenção barata.
Agora, autorizar a construção errada e tentar consertar o estrago 10 anos depois, Aí a conta chega pesada. desapropriar um quarteirão inteiro de casas alagadas, indenizar famílias que perderam absolutamente tudo, cavar piscinões subterrâneos milionários, alargar calhas de concreto em avenidas super movimentadas. Cara, isso drena dezenas ou centenas de milhões de reais dos cofres públicos. Sem falar no transtorno logístico e humano. Pois é. O rigor do analista hoje é o que impede a falência da cidade amanhã. É exatamente por isso que o material insiste tanto que o controle do uso e ocupação do solo não é só uma sugestão de boas práticas, sabe? É a condição primeira para garantir a preservação dessas áreas fundamentais nas bacias que ainda vão ser urbanizadas. Tem que começar do jeito certo. Sim, e a atuação da equipe técnica precisa ser constante e amparada por treinamento. A lei não está ali para punir o mercado imobiliário, mas para educar o crescimento urbano. Um crescimento inteligente, né? Exato. O plano diretor entregou a segurança jurídica necessária. Quando o técnico diz não a um projeto mal dimensionado, ele está usando o artigo 224 para criar uma defesa civil antecipada muito antes de a nuvem de chuva sequer se formar. Bom, vamos recapitular a impressionante jornada técnica e lógica que a gente fez ao dissecar todos esses documentos? Bora, foi bastante coisa. Começamos quebrando aquele mito climático, né? Vimos que a localização no semiárido gerou uma negligência histórica com a água da chuva, criando uma cidade que hoje é extremamente vulnerável a inundações. O famoso paradoxo da seca que alaga. Isso. Exploramos a falência da nossa rede capilar, a microdrenagem, que está presente em inacreditáveis e escassos 7% das vias, transformando o asfalto em artérias entupidas. Um dado que ainda me choca. E os modelos escancararam que um evento comum, uma chuva com retorno de 10 anos, já é suficiente para causar o caos total em áreas consolidadas. Infelizmente, sim. A partir daí, a gente voltou os olhos para o futuro, para as bacias 01 e 07, que são as áreas a urbanizar, onde as áreas não edificantes são a nossa última fronteira de proteção. A linha de defesa verde. E desembocamos lá na mesa do analista de projetos que, amparado pelos artigos 8º e 224 do Plano Diretor de 2022, tem a super difícil missão de barrar a especulação com canetaço, provando por A mais B que prevenir custa centavos enquanto remediar custa bilhões. Essa síntese demonstra perfeitamente que as ferramentas jurídicas e as análises topográficas estão aí, estão postas na mesa. Mas isso levanta uma questão importante, um elefante na sala que o planejamento urbano global está apenas começando a encarar para valer. E qual seria o elefante? Ao longo de toda a nossa análise aqui, a base do risco foi ancorada em modelos que projetam eventos com tempos de retorno de 10 anos. Certo, o cenário atual da engenharia. Isso, só que tudo foi calculado em cima do comportamento histórico do clima na região. A provocação urgente que se apresenta para todo mundo é: o que acontecerá com a precisão desses mapas de risco e com a eficácia do artigo 8º quando as mudanças climáticas alterarem radicalmente a própria definição do que é uma chuva normal? Nossa, é uma constatação meio assustadora. Porque se a temperatura global afeta os regimes de chuva como a gente está vendo, aquele evento extremo que os engenheiros previam ocorrer a cada 10 anos pode simplesmente passar a acontecer a cada 2 anos. A régua vai subir demais. Exatamente, aí que tá. Se os volumes de água mudarem de forma imprevisível e os eventos antes raros se tornarem rotina, será que os planos diretores atuais, mesmo os mais rigorosos como esse de Petrolina, estão condenados a correr atrás de uma natureza que já não obedece mais às estatísticas dos manuais de hidrologia clássica? É uma corrida injusta, né? Muito. O desafio deixará de ser apenas aplicar a lei atual, mas sim conseguir atualizar a ciência por trás da lei na mesma velocidade vertiginosa em que o clima muda. É um pensamento que definitivamente abala as estruturas de qualquer conforto burocrático que a gente pudesse ter. Uma reflexão profunda para todos os profissionais que desenham as cidades e, claro, para a sociedade que habita nelas. O planejamento urbano não é uma fotografia estática, né? De jeito nenhum, é super dinâmico. É uma corrida contra a gravidade e o clima. E com essa perspectiva super instigante, a gente encerra o nosso mergulho profundo de hoje.
Esperamos que essa exploração dos documentos tenha iluminado para quem nos ouve como a caneta de um analista resoluto, munido com a legislação correta, é a ferramenta mais vital que a gente tem contra a força implacável das águas e do crescimento desordenado. Com certeza, é a nossa melhor defesa. É um convite para questionarmos as lógicas de construção ao nosso redor e observarmos os caminhos que a natureza inevitavelmente vai reivindicar nessa paisagem de cimento toda. Um grande abraço a quem acompanhou a nossa investigação até aqui e até a próxima!